Oi, meu nome é Larissa, eu sou monitora da disciplina de Histologia Veterinária e o tema de hoje é o tecido nervoso. Nessa primeira lâmina, a gente consegue observar a medula espinhal e o formato característico em corte transversal, que é o H medular. Aqui dá para perceber a diferença entre duas porções, que é a porção de substância cinzenta e a porção exterior a esse H medular, que é composto por substância branca. Dando maior aumento em direção ao centro desse H medular, dá para observar um canal, que é o canal medular. E esse canal é revestido por células que variam de cilíndrico a cúbico e são células de origem epitelial, são células epitelioides. Essas células elas possuem cílios na sua porção apical e na porção basal não dá para ver direito aqui uma transição bem delimitada entre essas células e o tecido adjacente, que é a substância cinzenta. Isso porque essas células na sua porção basal possuem prolongamentos em direção a essa substância cinzenta. E essas células aqui são células da glia, que são chamadas de células ependimárias, e são elas que estão revestindo esse canal medular, e esses cílios na sua porção apical servem para facilitar a movimentação de um líquido presente aqui na luz desse canal, que é o líquido cefalorraquidiano. Esse líquido aqui vai estar em continuidade com os ventrículos cerebrais, que nós vamos ver mais adiante, que também vão ser revestidos por células ependimárias e vão estar lá no plexo coroide. Aqui no entorno, a gente consegue ver substância cinzenta, e isso é porque dá para perceber que tem estruturas aqui de células que são maiores do que as outras células, que são células da glia. Essas células maiores são os neurônios. E quando há presença desses corpos celulares de neurônios, a gente diz que a substância é cinzenta, diferentemente da substância branca, que é composta apenas por axônios mielinizados e células da glia. Na substância cinzenta, a gente tem os neurônios, os dendritos e também as células da glia. Em maior aumento na substância cinzenta, para observar melhor os neurônios, essas células são grandes e podem possuir diferentes formas e tamanhos. Essas células são bastante características porque, além do seu formato e do seu tamanho diferenciado de uma célula para outra, elas possuem um núcleo esférico central com cromatina clara e nucleolo bastante evidente. Além disso, devido à natureza de alta atividade, síntese e secreção de neurotransmissores, essas células possuem uma alta densidade de retículo endoplasmático rugoso, o que confere a presença aqui no citoplasma dessas células de uma substância bastante basófila que vai aparecer em formato de manchas aqui no entorno do núcleo, que é a substância cromatófila ou tigroide, ou também chamados de corpúsculos de início. Essas células, elas têm o corpo celular, os neurônios possuem o corpo celular, que também pode ser chamado de pericário. E aqui no entorno, nessa substância cinzenta, também há a presença de células da glia, que são células que vão conferir o suporte desse tecido, uma vez que tem pouca presença de tecido conjuntivo, que normalmente nas outras partes do corpo que fazem esse papel de suporte, e que aqui no tecido nervoso vai ser feito pelas células da neuroglia ou células da glia simplesmente. Aqui para observar melhor os pontos em torno do núcleo, o nucleolo bastante evidente e a cromatina clara evidenciando essa célula aqui que é o neurônio. Aqui também dá para ver outros neurônios de formatos diferentes que também possuem essa substância cromatófila ou corpúsculo de início. Aqui nessa lâmina dá para ter uma ideia da transição entre esses dois tipos de substância do tecido nervoso. Aqui a presença de um pericário, que evidencia para a gente que se trata da substância cinzenta, e aqui do outro lado a substância branca. Essa substância branca ela vai ser composta apenas por axônios mielinizados e também por células da glia. E aí por isso ela possui um aspecto fibrilar ou trançado, que vai se diferir bastante da substância cinzenta, como a gente observa aqui do lado esquerdo da tela.
Em menor aumento, a substância branca, demonstrando esse padrão trançado ou fibrilar. E aqui dá para ver bastante em corte transversal essas fibras, esses prolongamentos dos neurônios em corte transversal, e aqui ao redor desse prolongamento um espaço branco que é a imagem negativa da bainha de mielina. E a bainha de mielina aqui no sistema nervoso central, como é o caso dessa lâmina, ela vai ser produzida, né, a partir do oligodendrócito, da fusão das suas membranas citoplasmáticas ao redor, né, do enrolamento ao redor desse axônio, formando a bainha de mielina, que vai aparecer em corte transversal aqui dessa forma. Aqui mais para a extremidade da medula, a gente consegue observar ainda a substância branca, como visto anteriormente, e também membranas conjuntivas que vão envolver esse tecido nervoso, no caso aqui o sistema nervoso central, são as meninges. As meninges, elas são membranas que vão proteger o tecido nervoso aqui e vão ser concentradas aqui na superfície externa. Então, de fora para dentro, temos a dura mater, que é um tecido conjuntivo denso e contínuo com periósteo, no caso aqui se tratando que as vértebras estão englobando aqui a medula, né? Então a dura mater, que é a meninge mais externa, vai estar em contato com o periósteo desses ossos. Mais interna aqui, a dura mater, a aracnoide. A aracnoide, ela vai emitir filamentos em direção à pia mater, que é essa camada mais interna, que vai estar em contato, né, aderido diretamente ao tecido nervoso, no caso aqui a substância branca. E aqui a aracnoide, no que ela emite esses filamentos em direção à pia mater, tem-se um espaço entre a aracnoide e a pia mater, que é a subaracnoide, espaço subaracnoide. Como dito anteriormente, o canal medular é revestido por células que são as células ependimárias. E o líquido céfalo-raquidiano, que preenche a luz do canal medular, ele está em continuidade com os ventrículos cerebrais. E aqui a gente consegue observar a luz desses ventrículos cerebrais, que são revestidos também por células ependimárias, sendo que aqui a gente tem o plexo coroide, já que se trata dos ventrículos cerebrais. Essas células, da mesma forma lá no canal medular, são células cúbicas a cilíndricas e que possuem cílios na parte mais apical, justamente para facilitar a movimentação desse líquido céfalo-raquidiano. E dá para ver também aqui a intensa vascularização com a presença grande de hemácias nessas estruturas. E são essas células que, além de revestir, elas vão produzir esse líquido céfalo-raquidiano que vai irrigar, né, encher esses ventrículos cerebrais e está em continuidade com o canal medular. Ainda no sistema nervoso central, temos aqui uma lâmina de cerebelo, que é bastante característico pela sua estruturação em folhas, como a gente consegue observar algumas folhas aqui nessa imagem. Em maior aumento de uma folha desse cerebelo, dá para ver aqui que é separada em duas regiões. Uma região de substância cinzenta, que é essa região aqui, e no interior, delimitando, é composto por substância branca. Dá para ver mais ou menos o aspecto fibrilar que a gente estava falando anteriormente. Nessa região de substância cinzenta, ela é dividida em 3 camadas, onde a camada central é a camada de células de Purkinje, que são essas células bastante eosinofílicas e grandes aqui apontadas. Essas células são neurônios e elas emitem dendritos bastante extensos em direção a essa camada mais superior, que é a camada molecular, que também vai possuir aqui os neurônios menores, diferentes dos neurônios típicos, que vão estar presentes aqui, bem como células da glia. Inclusive, dá para ver aqui alguns prolongamentos, alguns desses dendritos, lembrando que neurofilamentos das células, elas são visíveis na microscopia óptica com impregnação argêntica, mas aqui ainda dá para ver algum resquício desses filamentos aqui, que são os dendritos das células de Purkinje. Abaixo dessa camada, ainda na substância cinzenta, a gente consegue ver uma outra camada com maior densidade de células, que também são neurônios, mas são neurônios pequenos, que é a camada granulosa.
Essa camada, além da presença desses neurônios menores, é nessa camada que vai passar os prolongamentos, os axônios, no caso, dessas células de Purkinje. Lembrando aqui, ó, que os dendritos eles foram para a camada molecular e os axônios vêm na direção oposta, em direção à camada aqui, no caso, a região de substância branca mais central. Então, elas passam por essa camada aqui, que é a camada granulosa. Então, a camada aqui de substância branca com aspecto fibrilar ou trançado, possuindo, além de células da glia e axônios dos neurônios, tanto desses neurônios aqui que são as células de Purkinje, como dos demais neurônios que a gente observou aqui nas outras camadas. Aqui em maior detalhe, as células de Purkinje, que também são neurônios, os dendritos, emitidos aqui em direção à camada molecular, e a camada granulosa, com bastante densidade de células, e a camada, no caso aqui, já de substância branca. Então, a divisão em 3 camadas do cerebelo, que vai compor aí a folha. Já aqui no sistema nervoso periférico, a gente vê uma lâmina de um nervo espinhal. Os nervos, eles são formados por conjuntos de feixes, né, de fibras nervosas que são envoltas por tecido conjuntivo. Nesse caso aqui, dá para ver tanto em corte longitudinal, esses nervos, quanto em corte transversal, aqui também. Lembrando, né, que em corte transversal, dá para ver o axônio central aqui e em volta uma região branca que seria a bainha de mielina, no caso a imagem negativa da bainha de mielina, sendo que no sistema nervoso periférico, essa bainha de mielina ela é obtida através, né, da junção aí da fusão das membranas citoplasmáticas de células que são as células de Schwann. Já no sistema nervoso central, células que fazem esse enrolamento da membrana plasmática ao redor do axônio são os oligodendrócitos, onde os oligodendrócitos e as células de Schwann são células da glia. Então aqui também dá para ver fibroblastos, além das células da glia que a gente já comentou, estão compondo esse tecido conjuntivo, que seria aqui no caso o endoneuro, tecido conjuntivo frouxo, com presença de vasos sanguíneos, tremeando aqui as fibras nervosas, assim como no músculo a gente tinha o endomísio, que trazia a vascularização para as porções mais internas do músculo. Aqui a gente tem o endoneuro, que vai trazer essa irrigação para a parte mais central desse feixe de fibras nervosas, que seria o nervo, no sistema nervoso periférico.